Nós vamos orar com o evangelho do dia de hoje, que está no capítulo 3 do evangelho de São João, versículos de 1 a 8. Preparemos o nosso coração, cantemos. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Por isso, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. O vento sopra onde quer, você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem pra onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Havia alguém dentre os fariseus chamado Nicodemos, um dos chefes dos judeus. À noite, ele foi se encontrar com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus, pois ninguém é capaz de fazer os sinais que tu fazes, se Deus não está com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer do alto, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode alguém nascer se já é velho? Ele poderá entrar uma segunda vez no ventre de sua mãe para nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne. O que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires do que eu te disse. É necessário para vós nascer do alto. O vento sopra onde ele quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é também todo aquele que nascer do Espírito. Meus amados irmãos, é um diálogo significativo e muito profundo. A conversa entre Nicodemos, interessante, o nome Nicodemos em grego significa vencedor, conquistador do povo. Quando eu percebi o significado do nome de Nicodemos, eu falei: nossa, ele conquistou para o povo, para nós, esse diálogo revelador, essencial, que muitas vezes a gente demora para compreender, porque Jesus está falando de uma transformação espiritual, que é um requisito, presta bem atenção, é um requisito para ver e para entrar no reino de Deus. Um encontro que se deu à noite, um encontro noturno, porque vai revelar também a busca por verdades profundas que
anseava o coração de Nicodemos e que também é o anseio do nosso coração. Quem não, mesmo sem perceber, não anseia por profundidade de experiência com o Senhor, de experiência com o nosso Deus? Então, Jesus dá a resposta para Nicodemos. Interessante as respostas de Jesus, né? Ele dá uma resposta com a solução para os anseios da alma de Nicodemos. A resposta de Jesus é a solução. Se alguém não nascer do alto, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos, com dificuldade, compreende de maneira literal. Como pode nascer de novo quem já é velho? Vai voltar ao útero da sua mãe? E a resposta de Jesus é maravilhosa, porque ela vai além das reformas superficiais e das mudanças externas que muitas vezes nós procuramos. Este novo nascimento trata-se não apenas de mudar o nosso comportamento, mas de mudar, de renovar o nosso coração e a nossa mente. Essa metanoia que a gente costuma dizer, é essa transformação de mentalidade, é uma transformação espiritual, é um renascimento através da ação do Espírito Santo de Deus. E a metáfora que Jesus explica para comparar o vento, minha gente, é porque esse vento, ele age de forma invisível e imprevisível, mas a gente vê os efeitos que causa um evento, um vento, uma tempestade, um tufão, um furacão, um vento impetuoso. A gente vê o efeito, mas a natureza é a mesma forma que a natureza misteriosa do Espírito Santo agindo em nós. A gente vê o efeito justamente pela transformação que o Espírito causa em nós através do nosso testemunho. E é isso mesmo, Antonieta. O Espírito, ele causa um efeito. É aquilo que nós chamamos causa e efeito. Por isso, quando Nicodemos ele questiona Jesus, como é que pode um homem nascer novamente, voltar para o ventre da sua mãe? Mas aqui Jesus estava dizendo que Nicodemos, ele tinha uma parte do conhecimento. Mas quando Jesus diz, se alguém não nascer do alto, não poderá ver o reino de Deus. Quem é o reino de Deus? É o próprio Cristo. Cristo, quando nós professamos na profissão de fé da igreja, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro. Ou seja, é preciso ver Cristo como este Filho de Deus. Era o que Jesus dizia. Mas para ver que Jesus é o Filho de Deus, é preciso então nascer do alto. E Nicodemos confundiu como nascer de novo. A linguagem nascer do alto ou de novo tem esse duplo sentido. O nascer do alto é quando eu me deixo banhar pelo Espírito Santo, eu vou ter então este conhecimento. Eu vou começar a entender que Jesus é o Filho de Deus. Ele que veio trazer a salvação. É Ele que veio trazer esta nova criação para a humanidade. Por isso o sopro do Espírito, como nós vimos ontem no Evangelho de São João, no domingo da Divina Misericórdia, soprou sobre os seus discípulos, ou seja, é a nova criação. Meu irmão, minha irmã, como é importante nós entendermos isso para que a nossa fé não balance nem para a esquerda nem para a direita. Precisamos nos deixar conduzir, sim, por este vento impetuoso. Quando a Antonieta dizia, né, do vento que causa o estrago, aqui em Cachoeiro, uns tempos atrás, veio um vento forte, eu estava lá no nosso instituto, e o vento foi tão forte que arrancou uma árvore de anos e anos com raiz e tudo. Na minha casa comunitária também. Eu dizia assim, o que Jesus está querendo dizer com isso? Eu falei, Ele quer arrancar
tudo que está incrustado no nosso coração para fora. E é o Espírito Santo que faz isso, meu irmão, minha irmã. A gente não pode brincar com a nossa salvação. O Espírito, como nós falamos, o Espírito Santo não é menino. O Espírito Santo, ele renova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. E nesse tempo pascal, nós somos desafiados, eu estou, nas minhas homilias, eu estou dizendo muito isso. Que nesse tempo pascal, Jesus está nos desafiando a colocar nele a nossa fé, a fé no ressuscitado, para que possamos então ser este homem novo, esta mulher nova, viver uma vida transformada em Deus. Mas para que isso aconteça, eu preciso ultrapassar a minha visão de Jesus. Não apenas uma visão humana. Deus, ele é Deus, o verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Mas eu também preciso ampliar o meu conhecimento deste Filho de Deus. Por isso, nascer do alto significa isso. Eu deixar que o Espírito Santo vá me inspirando e vá me ajudando a entender que Jesus é o Filho de Deus. Embora nasceu tão simples, não nasceu numa família humana, mas ele é o Filho de Deus. Portanto, vamos pedir esta graça no dia de hoje, que você possa pedir, como fez Tomé ontem no Evangelho. Como que é bonita aquela profissão de fé de Tomé, porque Tomé não acreditou no testemunho da comunidade, que Jesus estava vivo, ressuscitado. Ele quis provas físicas, racionais, e quando ele viu Jesus, e Jesus o desafiou: Tomé, toca, Tomé, coloca a sua mão aqui. Ele apenas respondeu: meu Senhor e meu Deus. Ele fez a profissão de fé. Ele saiu daquela incredulidade e passou então a ver que Jesus de fato é o Filho de Deus, aquele que morreu, mas está vivo e habita no meio de nós. O Senhor tocou em um ponto importantíssimo, Padre, que eu rezo e que traz preocupação a respeito de ver Jesus e saber quem Ele é. Perfeito, porque o texto bíblico, São João fala de ver Jesus e de entrar no reino, que é esse requisito para entrar no reino. Não é verdade? Nesse momento também quero acolher os ouvintes da Rádio Canção Nova, que ora conosco, porque tem muita gente ainda que não consegue ver Jesus, nem saber quem Ele é. Ele é Deus, Ele é o Senhor. Como é que eu vou manter viva dentro da minha vida e em tudo que eu sou a manifestação do poder de Jesus e as suas ações pela obra que o Espírito faz em mim, pela obra que o Espírito faz em ti, não é isso, Padre? Com certeza, Antonieta, é o Espírito que vai movendo a nossa fé. A nossa fé, ela precisa ser trabalhada, ela não pode ser uma fé de sentimento. Ela é uma fé de confiança. Eu vou confiando, mesmo não vendo. É onde eu vou crescendo neste e amadurecendo. A fé nos leva a isso. E é o Espírito Santo, como ensina a Santa Mãe Igreja, no Concílio Vaticano II, é a alma da Igreja. O Espírito Santo é que conduz a vida da igreja, que anima a vida da igreja. É o Espírito Santo que faz com que hoje a igreja seja essa testemunha do ressuscitado. Porque se não for o Espírito Santo, nós seremos os mais dignos de dó, como diz São Paulo. Porque vã é a nossa fé. É verdade. Então que o Espírito Santo possa reinflamar. Eu rezo muito isso, Antonieta. Reinflamar, reavivar o dom de Deus que recebemos no dia do nosso batismo. Que a igreja tem uma frase muito bonita para dizer isso, desta ação do Espírito Santo na nossa vida. Graça santificante. É uma graça que é dada para mim e para você no dia do nosso batismo e que não muda. É dom gratuito de Deus. A gente é que desperdiça essa graça recebida. Por isso eu quero convocar você
a entrar agora, nesta hora, clamando esse vento impetuoso. A natureza entende e compreende a manifestação do vento, quando é forte, quando é fraco. Árvore que se deixa arrancar pela raiz, logo depois a própria natureza brota, faz nascer. A gente que não compreende. Exato. Tem árvore que se curva, o vento passa, depois ela se volta. Não é verdade? Mas a gente não compreende. Mas o Espírito Santo, essa brisa suave, ora brisa suave, ora vento impetuoso, ele move, ele está movendo. Nós não sabemos de onde vem nem para onde ele vai, mas ele quer realizar uma obra para que de fato possamos ser essas novas criaturas. Minha gente, nós, quem é batizado aí? Então, você que nos ouve, você que nos assiste, você recebeu o santo batismo. Então, na verdade, nós estamos clamando quem já mora em nós, quem já habita em nós. E é Ele que faz essa transformação espiritual para vermos e sabermos e declararmos que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. E para que essa transformação nos permita entrar no reino dele, no céu. Amém. Quero convidar você que está no rincão, fica de pé. Você que está em casa, aonde você estiver, vai levantando os seus braços, vai clamando, vem Espírito Santo, vem de verdade, em verdade. Esta palavra que foi pronunciada pela boca de Cristo, o Senhor, e que é verdade e que acontece agora, porque nós estamos clamando, nós estamos ouvindo o Senhor e nós estamos clamando a ação do seu Espírito sobre nós. Cantemos. Em verdade eu te digo, quem não nascer de novo, da água e do Espírito, não entrará no reino de Deus. Em verdade te digo, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Por isso vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. O vento sopra onde quer. O vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. E você pode aí, do jeito que você está, com as mãos levantadas, e você que nos acompanha pela rádio, pela TV, pela internet, você pode pedir esse Espírito Santo com as suas palavras. Pede aonde você precisa mais, aonde você mais necessita. Se é no seu temperamento, se é nos seus sentimentos, aonde você precisa nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Você fala para o Senhor: não consigo mais, Senhor, me ajuda. Derrama sobre mim a tua graça, derrama sobre mim o teu Espírito Santo, Senhor. Muitas vezes quero fazer o bem e não consigo. Muitas vezes quero agir bem com as pessoas que são mais próximas a mim. Quero ter atitudes de amor e não consigo. Por isso eu te peço, vem Espírito Santo, vem sobre mim, sobre o meu coração, sobre a minha história, sobre tudo aquilo que eu sou, para que eu consiga ter atitudes do alto. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo,
mais uma vez, o vento sopra aonde quer. O vento sopra onde quer, você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem pra onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Assim acontece. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Clama, vem, vem Espírito. Vem, 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 vem. Vem Espírito Santo, vem, 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 vem. Vem Espírito Santo, Vem Espírito de Deus, vem agora sobre a nossa mente, sobre a nossa racionalidade, sobre a nossa inteligência. Sopra o Espírito Santo de Deus. Sopra Espírito Santo para de fato causar um levantamento de tudo aquilo, Espírito Santo, que está impregnado em nós, mas que não proclama o senhorio de Jesus, que não reconhece Jesus como Senhor, como Salvador, como Deus. Ó Espírito Santo de Deus, sopra. Espírito Santo de Deus, vem agora. Venha Espírito Santo para causar essa transformação espiritual, para fazer um renovo, para fazer uma transformação, para transformar de dentro para fora toda a nossa vida, todas as áreas da nossa vida. Ó Espírito Santo de Deus, vem agora, para que o nosso coração se renda e se dobre diante do Cristo, o Salvador.